Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais uma videoaula de Excel. E hoje nós vamos trabalhar com dados da web no Excel. E nós vamos pegar esses dados da web via Power Query e vamos plotar ele no Excel. Mas é uma coisa que é interessante, vocês já estão até percebendo aí pela trilha sonora, que nós vamos trabalhar com qualquer tipo de dados, não. Nós vamos trabalhar com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá certo? Muito bem, então pessoal, desde já eu peço que vocês curtam o conteúdo, tá bom? Se inscrevam no canal, é importante, me ajuda bastante aí se inscrever no meu canal, tá? E se fez sentido também para você, dá um like, compartilha com seus amigos e pode ter certeza que essas informações que serão passadas aí nesta videoaula, elas vão ajudar você em muitos campos aí, né, do que você precisa relacionado ao Excel, tá bom? É só você seguir aí mais ou menos, é só você contextualizar com aquilo que você precisa da web, né, com essa forma lúdica que eu vou trazer aqui, que é trazendo aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Muito bem, então vamos sem mais, vamos começar então aqui com a mão na massa aqui. Eu tenho aqui uma tabela, né, desse site aqui, o Gol. Tá? Dentre tantos outros sites, esse aqui eu acho que foi o que me fez mais sentido aqui, porque ele traz as informações, além dele trazer as informações atualizadas, ele também ele tem uma compatibilidade. Eu, inclusive, vou deixar esse link aí para vocês treinarem também junto comigo aqui nessa videoaula, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês consigam treinar também, tá bom? Então, nós temos aqui várias informações, estatísticas e tudo mais, né? A rodada da semana, enfim. Mas o que nos importa é justamente isso aqui, ó. Isso aqui que nos importa, ó. Isso aqui que a gente precisa, tá? Que é aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, as posições aqui, né? Enfim. E isso aqui, ele precisa estar no Excel e atualizar dinamicamente, tá certo? Então, sem mais, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esta URL aqui, ó, esse link aqui, vamos selecionar ele aqui, então vamos selecionar aqui, né? Seleciona, Ctrl C ou copiar, minimizar aqui. E vamos aqui agora para o Excel. A partir daqui mesmo, ó, você já pode vir aqui em Dados, ó, Dados, e aí na sequência você vem aqui da Web. Se caso no seu Excel não estiver aqui da Web, o que você faz? Você vem aqui em Obter Dados, tá? Clica aqui, ó, Outras fontes da Web, tá? Então, só se não estiver aqui, ó, da Web, tá? Outras fontes da web, que também é a mesma coisa, tá? Então, clica aqui na web, vai abrir uma janelinha. Uma janelinha aqui. Pronto. E aquele link que você copiou, você cola ele aqui, tá bom? Colou ele aqui? Dá um OK. Aí é só guardar um pouquinho. Nós vamos aí na parte introdutória do editor de consultas do Power Query, Excel. Então, ele está fazendo a conexão agora com a planilha. Perfeito. Então, veja que ele fez a conexão aqui. Então, dentre várias tabelas aqui, então ele achou uma tabela aqui e tem uma outra tabela aqui. Vamos importar todas elas aqui, ó, em transformar dados, tá? Então, clica aqui em transformar dados. Nós vamos ser direcionados agora para o editor de consultas do Power Query. E aí ele vai estar assim, desse jeito, todo bagunçado, todo desconfigurado, enfim. Só que uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Tem uma coisa que nesta tabela, nessa consulta aqui, que nos chama atenção. Perceba que cada coluna aqui, a gente tem aqui, sei lá, um filtro, tá vendo, ó? Esse filtro aqui, esse filtro, esse. Mas perceba que esse filtro aqui, ó, ele é diferente. Por quê? Porque dentro de cada uma dessas tables, né, como se diz, né? Dentro de cada uma dessas tables tem uma tabela específica.
tá? Por quê? Vamos voltar lá ao nosso site lá. Ele vai reconhecer que isso aqui é uma tabela, tá? Isso aqui é uma table 1, por exemplo. Essa aqui é table 2. Isso aqui é uma outra table, certo? Então, o Excel vai entender que existem várias tabelas dentro desta página da web, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Esse filtro aqui, ele é diferente. Então, dentro desse filtro aqui, eu quero que vocês cliquem nessa célula. Então, ó, quando você clica nessa célula, olha aqui embaixo a informação que aparece. Não é isso que a gente quer. Olha, clica aqui, ó, também não é isso que a gente quer. Clica aqui, opa, aqui tem a informação que a gente precisa. Tá vendo, ó? Ainda a gente precisa fazer algumas formatações, mas já tem algumas coisas que a gente precisa. O que é que você vai fazer agora? Botão direito do mouse, fazer drill down, tá? Então, botão direito do mouse, seleciona aqui, ó, botão direito do mouse, fazer drill down. Quando você faz o drill down, você traz a informação que você quer. Nesse caso, é a tabela. A gente vai fazer algumas formatações ainda, tá? Ainda não está pronto ainda para a gente trazer as informações direto para o Excel. Vamos fazer algumas modelagens aqui, tá? Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, eu, Rogério, digo por mim, tá? Uma das coisas que eu não gosto é de trabalhar com o tipo alterado automático do Power Query. Por quê? Perceba aqui, ó, que nas etapas aplicadas aqui, ó, inclusive todos os movimentos que vocês fizerem aqui, sempre vai ter uma etapa aplicada aqui, tá? Preste bastante atenção nisso. Quando você importa uma tabela, ele automaticamente traz aqui um tipo alterado, tá vendo aqui, ó, tipo alterado, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar, por quê? Porque às vezes ele acaba tipificando, o Excel ele tem, né, uma inteligência artificial por trás que faz identificar ali o que é, por exemplo, essa coluna aqui, ele já identificou que é números, né? Então perceba que ele já identificou certinho aqui. Aqui ele identificou que é texto e assim por diante, tá? Eu particularmente não gosto. Então o que que eu faço? Eu geralmente excluo aqui, ó, essa última etapa aqui e a gente vai ficar por enquanto com essas duas aqui. O que que nós vamos fazer? Essa coluna aqui, ó, aparentemente não tem nenhuma informação, tá vendo? Só tem informação nula, tá? Então, seleciona ela, botão direito do mouse e remover. Pronto, já a gente vamos limpando aos poucos as informações que a gente precisa, tá? Essas duas colunas aqui, a gente pode transformar em texto. Ah, Rogério, mas a posição aí, elas são números. Uma coisa que eu sempre falo com alguns alunos que eu tenho. Gente, se você vai fazer cálculo, você tipifica ali como número inteiro, número decimal, como moeda, porcentagem, o que for. Se você não vai fazer cálculo com aquilo, deixa como texto mesmo, não tem problema, tá? Isso é uma coisa que você, na hora que estiver fazendo aqui a modelagem de dados, tem que prestar atenção, tá bom? Então, essas duas colunas aqui nós vamos transformar como texto. Já estão como texto, tá vendo? Ó? Então, ABC e ABC, então já vamos deixar aí como texto mesmo, tá? Só que daqui até saldo de gols, nós precisamos transformar em números, tá? Só que perceba o seguinte, que se eu transformar em número, vai dar um probleminha aqui, ó. Porque, muito embora ele reconheça os números negativos, esse sinalzinho de mais aqui, ele é anormal. E lembrando, nós estamos trabalhando com modelagem de dados, tá? O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, antes da gente transformar todo esse conjunto de dados, conjunto de colunas aqui em números, vamos selecionar essa última coluna, botão direito, substituir valores. Então clica aqui, substituir valores. E o que que você vai substituir aqui, ó? Esse sinalzinho de mais. Então, valor a ser localizado, o sinalzinho de mais. E você vai substituir por nada. Simplesmente vai retirar esse sinalzinho de mais. Porque senão ele pode dar problema depois lá, quando você importar as informações. Pode trazer um erro, alguma coisa do tipo, tá? Então, clica aqui. Legal, então a gente vai deixar só os números negativos mesmo, tá bom? Os números negativos não tem nenhum problema. Os positivos não precisa ter aquele sinalzinho de mais. Agora sim, seleciona esta coluna e pressionando
a tecla Shift, selecione a última coluna aqui. Botão direito do mouse, vem aqui em alterar tipo, aí agora você transforma eles em número inteiro aqui, ó. Pronto, agora sim. Só que a gente vai acrescentar uma coluna, tá? Porque essa coluna, perceba, vamos voltar aqui no nosso site, não tem aqui uma coluna de aproveitamento, né? A gente não sabe qual que é o índice de aproveitamento do time no Campeonato Brasileiro. A gente não tem essa informação. Mas não é porque nós não temos essa informação do site que a gente não pode calcular direto aqui na tabela, tá? Na nossa consulta aqui do Power Query. Como que nós fazemos o cálculo de índice de aproveitamento do time? É simples. Nós temos aqui, perceba aqui que nós temos aqui, a coluna J significa o quê? Jogos. Inclusive, vamos nomear já, né, essas colunas aqui, né? Vamos nomear essas colunas aqui, vamos colocar aqui, ó, posição, vamos colocar aqui, colocar aqui pontos, né? Pontos, jogos, depois vai fazer mais sentido pra gente. Vitórias, aí esse E aqui é de empates, né? Empates, esse D aqui é de derrotas, GT aqui é gols pro, então vou escrever aqui gols pro, gols pro. Na sequência aqui, deixa eu voltar aqui, esse GC aqui é gols contra, esse SG aqui é saldo de gols, e esse A aqui, esse A não é nada, então a gente pode excluir ele. E aqui, seleciona, botão direito do mouse e remover. Agora vai fazer mais sentido pra gente, por quê? Veja bem, vamos pensar da seguinte maneira. Quanto que cada vitória representa para cada time? São 3 pontos, certo? Então, nós temos aqui 18 jogos. Se um time, vamos imaginar aqui esse primeiro aqui, que é o Atlético Mineiro aqui. Se o Atlético Mineiro tivesse vencido todas as partidas, sem derrota, sem empate, enfim, se nós fizermos uma conta, 18 vezes 3 dá 54. Então ele teria que, se ele tivesse 100% de aproveitamento, ele teria 54 pontos ao invés de, aqui ó, 39, certo? Então reflita nisso que eu acabei de dizer para você, tá bom? Pensando nisso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um cálculo aqui, nós vamos adicionar uma coluna e essa coluna nós vamos transcrever isso que a gente acabou de refletir, tá certo? Então vamos ver aqui ó, em adicionar coluna personalizada, nós vamos colocar aqui ó, o nome da coluna de aproveitamento. Vou colocar entre parênteses aqui o sinal de porcentagem. E esse aproveitamento é o seguinte, os meus pontos aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é uma janela que tem todas as minhas colunas, né? E eu tenho a coluna chamada pontos. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, pontos, e eu vou dividir, barra de divisão ali, vou abrir parênteses e eu vou dividir o quê? Eu vou dividir o meu número de jogos vezes 3 pontos. 3 pontos. Fecho o parêntese e dou um OK. Perceba então que o Atlético Mineiro aqui tem 72% de aproveitamento, né? Então, olha só que interessante. O que nós vamos fazer agora? Clica aqui e transforma isso aqui em percentual. Lembrando, nós não tínhamos essa informação aqui na tabela original, mas nós criamos essa informação aqui. Isso aqui é o legal do Power Query, do Excel, enfim. É essa liberdade que a gente tem de criar novas informações a partir de uma fonte de dados. Fez sentido para você? Então, olha só que interessante. Nós temos um cálculo por trás disso aqui, tá bom? E por último aqui nós vamos nomear aqui o nome dessa consulta como Série A. Vou colocar aqui. Série A. Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito bem. Agora é um momento crítico que muitas pessoas acabam se confundindo.
Uma coisa que eu falo sempre, tem um professor que eu sigo na internet, que é o professor Marcos Ripper, que ele fala o seguinte: você precisa, primeiro, antes de fechar e carregar, você precisa fechar e carregar para, porque senão você tem aí a chance de dar errado aí, né? É um momento crítico aí de você carregar a sua planilha, né? Aliás, carregar a sua consulta para a planilha. Então, ao invés de simplesmente fechar e carregar, vem aqui, ó, fechar e carregar para. Clica aqui. E aqui, ó, vem, ó, criar conexão. Criou conexão? Dá um OK. Vai abrir uma outra planilha aqui. Pronto, você criou uma conexão. Você vai abrir uma outra planilha aqui, ó. Abre uma outra planilha. A sua consulta já está aqui. Botão direito do mouse. Carregar para. Agora você vem aqui, ó, para a tabela. E seleciona o local onde você quer trazer as informações. Dá um OK aqui. E vamos lá? Voilá! Temos aí as informações. Aí aqui é só configurar aqui como porcentagem, então seleciona aqui, porcentagem, seleciona isso aqui, transforma como número, porque aqui é o Excel, né? Aqui é o Excel, mas não é porque o Excel a gente tem que deixar aí de lado a questão das formatações. Muito embora lá no editor de consulta nós deixamos isso como número, mas aqui no Excel a gente precisa fazer a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Então, quando o seu time jogar e se ele for vitorioso, sofrer um empate ou, na pior das hipóteses, aí ele sofrer uma derrota, automaticamente, quando esse site aqui ele atualizar os dados aqui desta tabela, vai refletir aqui. Como é que você faz isso? Você vem aqui em dados, atualizar tudo. Ele vai rodar aqui uma execução em segundo plano. Perceba aqui, ó. Já atualizou já, né? Novamente aqui, ó. Atualizar tudo, ó. Clica aqui, ó. Ele vai rodar uma atualização aqui, ó, em segundo plano, ó, executando consulta em segundo plano. Pronto, já atualizou, tá certo? Interessante que ele trouxe aqui também, como eu disse para vocês, o aproveitamento percentual de cada time. Tá certo, pessoal? Então essa aí foi a nossa videoaula trazendo dados da web no Excel, certo? Gostou novamente? Gostou do conteúdo? Achou interessante? Compartilha com os amigos, dá um like aí, fortalece. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.